De volta de frente com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Ô, Fernando, você pega congestionamento? Não, essa hora da manhã tão cedinho, você não pega ou já pega? Eu não saio de casa tão cedo. Eu acordo cedo, mas eu saio por volta de 7h30 para chegar 8 horas no trabalho. Né? Não chego antes no trabalho, até porque as pessoas não chegam antes das 8. Mas eu pego já congestionamento em alguns dias. Nessa hora, você acha que o maior problema do paulistano é o trânsito, como muitos acham? Não, eu sei que a saúde é um problema mais grave na cidade de São Paulo, mas é porque eu conheço o problema, né? Eu tenho certeza que... Saúde é o problema mais grave do país, não é? Eu acho. Hoje eu acho. E a educação no segundo lugar? Olha, a percepção de que a educação é um problema não é tão generalizada quanto eu, ministro da Educação, gostaria. Eu, como ex-ministro, gostaria que nós tivéssemos mais urgência em relação à educação do que temos. Mas ela não é percebida pela população como um problema agudo, e eu vou te citar um exemplo. Na cidade de São Paulo, nós somos 39 cidades da região metropolitana de São Paulo. 39 cidades, incluindo a capital. Nós estamos em 35º lugar em qualidade da educação. Quer dizer, não é possível que a capital desta região metropolitana esteja em 35º lugar nos exames nacionais que mensuram a qualidade do ensino. Então, não é razoável. Nós devemos ter um sentido de urgência maior. Então, evidentemente que o meu secretário de Educação, que foi secretário nacional de Educação Básica, trabalhou no Ministério da Educação, foi do Conselho Nacional de Educação, sabe que, para nós, isso é uma prioridade absoluta. Mesmo porque acho que uma coisa se engancha na outra, não é? A educação não puxa também a noção de que a saúde precisa ser melhorada? Estou dizendo, na população, cuidar de si não é também uma questão de educação? A educação tem essa característica, né? De que ela realmente ela espalha os seus benefícios por todas as áreas, né, possíveis, né, de convivência, né? Então, ela melhora a saúde, ela melhora o trânsito, ela melhora a comunicação em relação às chuvas, ela melhora tudo, porque a pessoa tem compreensão, melhora o voto, a pessoa vota melhor. Tudo melhora, né, com a educação. Então, nós temos que ter esse senso de urgência na cidade de São Paulo. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil. Nós não podemos ter esse nível educacional. Vamos voltar para o trânsito. Voltando para o trânsito. Então, o trânsito, às vezes as pessoas falam, as pessoas estão comprando carro. Na Europa e nos Estados Unidos... Estão muito. Estão. E na Europa e nos Estados Unidos... Porque o IPI baixou, o governo federal, o seu partido... Baixou o IPI. Baixou o IPI e aí ficou mais fácil. Você acha que as grandes cidades, sejam elas quais forem, suportam o crescimento de frota diário como tem em São Paulo? Não? Como nós utilizamos a frota, não. É que nós utilizamos a frota de maneira equivocada. O trabalhador americano, o trabalhador europeu, ele tem carro também. Aliás, tem mais do que o brasileiro, porque ele tem mais renda e ele compra o carro. Mas ele não usa o carro para rotina. Ninguém nos Estados Unidos e na Europa, né, a não ser a classe A e AB, ela usa o veículo para a rotina de ir ao trabalho ou ir à faculdade. Você usa o transporte coletivo. Para isso, você precisa ter transporte coletivo. Então, a grande falha dos últimos anos em São Paulo foi não ter investido em transporte coletivo. Nós deveríamos ter alguma coisa em torno de 300 quilômetros de corredores de ônibus, que é um nome até ruim para o que nós queremos fazer, que, na verdade, são vias expressas para veículos biarticulados que levam de 1/4 a 1/3 do que leva o metrô, só que pela superfície. As pessoas, com o bilhete único e com os corredores, nós vamos ter uma condição, bilhete único mensal, a pessoa vai saber, olha, comprando o bilhete único mensal, eu tenho passe livre para usar o sistema de transporte. Mas é outra vez uma questão de comunicação, porque como é que você vai criar um hábito numa população que gosta de ter um automóvel, está acostumada a usá-lo todos os dias? Quando nós começarmos a oferecer alternativas, quando vai ser? Eu citei duas, o bilhete único mensal, no final do ano, nós vamos implementá-lo. O bilhete único mensal vai dar a qualquer trabalhador a liberdade de tomar o sistema de transporte sem custo adicional, quantas vezes ele quiser. Então, a pessoa vai dizer, para que eu vou tirar o carro da garagem se está pago
o meu transporte, a minha mobilidade. Que é como o estudante europeu faz, o trabalhador europeu faz. Você compra um passe permanente e usa o sistema de transporte. Agora, depois de você oferecer a alternativa, você tem que restringir o uso do carro. Então, você tem que combinar as duas coisas. Agora, hoje, como está... Restringir como? Tem várias maneiras de restringir. Uma sua ideia que você ache boa, ou uma ideia que... Olha, o próprio corredor de ônibus restringe o uso do carro. Você tem 3 vias hoje, o ônibus concorrendo com o carro em pé de igualdade. Salve-se quem puder. Você segrega 1/3 das vias, né? Tem 3 faixas. Uma é para o ônibus, exclusiva, você já comprometeu o carro, porque vai ter menos espaço nas ruas para se mover. Então, você está convidando a pessoa a pensar 2 vezes antes de tirar o carro da garagem. Mas você tem o corredor. Agora, quando você não tem o corredor, a pessoa diz o quê? Olha, se eu chego no mesmo horário, eu vou com mais conforto. Vou de carro. Num momento triste mesmo, por causa dessa tragédia que aconteceu outro dia, tragédia para todo mundo, né? Um garoto de 22 anos, embriagado, atropelar o menino que ia trabalhar de bicicleta e que perdeu um braço. Bom, diante disso, e indo para o assunto das bicicletas, você está pensando em fazer pistas, como é que chama? Ciclovias. Ciclovias, em mudar as ciclovias de grandes vias expressas, é isso? O que você está querendo fazer? Olha, até eu vi reações à minha provocação, né? Quando ocorreu esse acidente terrível, como você disse, estragou a vida de todo mundo ali, né, que estava envolvido, eu reagi dizendo, olha, as ciclovias, elas deveriam prioritariamente ocupar as chamadas vias secundárias, ou seja, as paralelas das grandes avenidas. E a reação dos cicloativistas foi interessante. Ele disse, olha, mas as ciclofaixas, que são aquelas segregações que você faz ao final de semana para garantir lazer, isso pode continuar a ser feito. Né? Agora, aquela via estrutural por onde vai passar a bicicleta ao longo dos dias, inclusive em dia útil, aí sim, você precisa realmente de um plano de intervenção que salvaguarde, né, a vida das pessoas, que dê segurança às pessoas. Então, eu acho que essa é uma combinação virtuosa, que nós podemos sentar com os cicloativistas, com os militantes, né, e, junto com os técnicos da CET, ponderar. Quer dizer, você e outra vez vai caber, por exemplo, a comunicação, porque eu acho que a cidade de São Paulo não percebem os ciclistas como pessoas no seu direito. Né? Gabi, eu vou te dizer uma coisa que eu não tinha percepção o ano passado. Eu não tinha essa percepção. Eu tenho essa percepção no cargo. Nós nos comunicamos mal com a população. Nós temos que aprimorar a nossa comunicação com a população, seja do ponto de vista da defesa civil, seja do ponto de vista da educação no trânsito, seja do ponto de vista da limpeza urbana. Nós temos que nos comunicar melhor. Na saúde, Gabi, você não queira saber o que acontece. As pessoas se sentem pior por estarem desinformadas. Já estão precisando de atenção à saúde. E se sentem ainda pior porque não sabem como o sistema está sendo gerenciado. Nós tomamos uma pequena providência que já vai repercutir na qualidade de vida das pessoas. 2 dias antes da consulta, a pessoa vai receber um telefonema dizendo, lembre-se que daqui a 2 dias você tem a consulta com tal médico em tal posto de saúde. Sabe qual que é o nosso absenteísmo? As faltas chegam em alguns postos de saúde a mais de 30%. A pessoa diz, não tem médico. E depois que ela consegue marcar, como o tempo é muito diferido, é muito... É longe. É longe. A pessoa acaba ou resolvendo de outro jeito, na farmácia, num pronto-socorro, ou acaba esquecendo. Ou o problema até passa. Não sabia desse número. 30% Chega mesmo? a 30%. É mais de 25% o número de faltas médias no sistema de saúde de São Paulo. Nós estamos ligando para a pessoa e dizendo, daqui a 2 dias você tem a consulta. Às vezes a pessoa fala, olha, eu já resolvi meu problema. E aí você pode puxar alguém da fila. E hoje a nossa fila é de 800 mil pessoas.
São 500 mil consultas e 300 mil exames atrasados na cidade de São Paulo. Que loucura. E um procedimento simples como esse, dar um telefonema, vai resolver uma boa parte desse problema. Eu vou Comunicação. falar... Agora, voltando para o trânsito, não que eu não queira falar de outros assuntos. Eu vou te falar de uma raiva que eu senti outro dia, mas essa foi a maior delas, porque eu sinto ela com muita frequência. Eu estava pensando em mandar conta de carro meu quebrado em buraco de rua para a prefeitura. Ia adiantar alguma coisa? Olha, esse é outro problema de planejamento. O que acontece na cidade de São Paulo? É curioso. Você pegar o orçamento do programa de recapeamento, você vai ver que ele, em ano eleitoral, ele é multiplicado por 3, 4 vezes o que se gastou no ano anterior. Então, você não tem a regularidade do serviço. Por exemplo, o ano passado a prefeitura gastou quase 200 milhões de reais em recapeamento. Conseguiu recapear centenas de quilômetros da cidade, mais de 1.000 quilômetros na cidade de São Paulo. Bom, aprovaram um orçamento o ano passado para esse de 50 milhões. Ou seja, de 200 passou para 50. Por quê? Eleição. Na eleição você quer deixar a cidade... Então, isso não pode mais ser assim. Mas tem sempre uma história de que o asfalto brasileiro é muito ruim, ele acaba mais depressa, e não tem só isso, tem as calçadas também que são intransitáveis. No caso do asfalto, houve um avanço tecnológico importante, que é o asfalto com borracha, que ele custa 20% a mais do que o asfalto 100 e dura o dobro. Então, está havendo uma mudança de cultura na própria prefeitura. Algumas cidades já estão até mais avançadas que São Paulo. E, no caso das calçadas, nós mandamos uma lei para a Câmara, que deve apreciar nas próximas semanas, porque também era um faz de conta. A prefeitura multava a calçada. Essa multa não era cobrada. Nunca foi cobrada a multa de calçada. Então, a pessoa era multada, não pagava a multa, e a prefeitura fingia que fiscalizava porque não cobrava a multa. Então, ficava elas por elas, e quem pagava a conta era o pedestre, sobretudo a pessoa com deficiência, que é essa que mais sofre na cidade de São Paulo. O que nós vamos fazer? Nós vamos, em primeiro lugar, cobrar a multa e vamos usar o recurso da multa para arrumar a calçada. Então, nós vamos mudar o procedimento da prefeitura em relação a isso. Afinal de contas, você tem o Gilberto Kassab como um aliado, ou você já falou mal dele, você já fez as pazes? Aqui você está detonando um pouco tudo que veio aí atrás, né? Não, não é isso. Gabi, se eu estou falando que um dos problemas nossos é comunicação, eu tenho que dizer, quando eu falo, olha, nossa rede de semáforos e faróis está sucateada, eu não estou fazendo referência a nem uma, nem duas, nem 3 administrações para trás. Eu estou fazendo referência ao que eu tenho que resolver. Entendi. Se eu não disser para a sociedade o que eu tenho que resolver, ela não vai sequer me cobrar providências. Então, é uma maneira de assumir compromissos. Eu disse, a rede de faróis está sucateada. Autorizei 100 milhões de reais em licitação. Para o verão que vem, nós temos menos transtornos com os faróis. É um compromisso que eu estou assumindo. Agora, se eu assumir um compromisso desse, e aí fica sendo uma crítica ao que veio antes, eu não consigo operar. Entendi. Deixa eu fazer um outro intervalo aqui. Termina mais um bloco de frente com o prefeito Fernando Haddad. Nós voltamos depois de um rápido intervalo. Até já.